Bom, pessoal, estamos hoje aqui com Marcelo Falcão, pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas parece que eu conheço desde que ele era criancinha, né? Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Essa, essa, Agradeço, Zé. essa, essa, Prazer estar contigo. essa referência que a gente tem aí do mercado de centros urbanos, aí em São Paulo, com todas as suas ideias, toda a sua criatividade. Marcelo, eu queria começar contigo. Você contando como é que chegou a Soma Uma, como é que chegou nesses seus empreendimentos tão, assim, tão transformadores que você tem feito aí em São Paulo. Como é que você chegou até aqui? Conta para nós. Legal, Zé. Bom, acho que não cheguei até aqui sozinho, né? Mas vou contextualizar um pouquinho aqui minha história. Eu nasci e cresci aqui no centro de São Paulo, na região central de São Paulo, né? Eu sou da Barra Funda. Eu gostava muito de explorar a cidade, Zé. Jogar bola, né? Eu era mais da rua. E em determinado momento da vida, eu trabalhava, eu saí, eu comecei a fazer faculdade, né, de fisioterapia, por incrível que pareça, olha só. Na época eu jogava bola e, enfim, estava saindo do futebol e desistindo do futebol, optei aí pela fisioterapia. E no último ano de fisioterapia, um amigo trabalhava no mercado imobiliário, falou, cara, vem para o mercado imobiliário. Ele era corretor da Lopes e, enfim, resumo da história, eu fui trabalhar na Lopes e, e depois de um tempo no mercado, comecei a namorar, hoje minha esposa, ela já tinha morado fora, forçou a barra aí para a gente fazer um curso de inglês de um mês, né, nas férias, e a gente tinha duas opções, que era ou ir para casa de família ou para o residencial estudantil. Nenhuma das duas nós ficaríamos juntos. Fomos para a internet procurar apartamento para alugar e encontramos o Airbnb, né, isso lá em 2012. E aí a gente alugou um apartamento e chegando lá, esse apartamento era no edifício retrofitado, o edifício inteiro tinha sido retrofitado. E isso mudou a minha percepção, né, por nascer no centro, nasci na Barra Funda, depois mudei para Santa Cecília, ali do lado da Praça Marechal, então muito próximo ao Elevado, ao Minhocão, para quem conhece São Paulo. E né, por estar no mercado, olhava aqueles prédios sempre ociosos, subutilizados. E quando eu voltei dessa viagem, a gente estava do lado estava em Harvard Square, literalmente. Então, a Harvard a gente tinha um programa de você colocar os fones de ouvidos e ir escutando a história da cidade, da arquitetura. E quando eu voltei, eu resolvi estudar arquitetura, pensando aí nessa cidade existente. No começo, a gente não tinha pretensão nenhuma de ser incorporador, né? A ideia era desenvolver para o mercado imobiliário. E aí, com os amigos da faculdade, começamos a fazer projetos e oferecer o mercado não queria. E depois de um tempo nessa jornada, eu mandei mensagem para um grande amigo que tinha estudado comigo nos Campos Elíseos, no ensino fundamental, fazia uns 15, 20 anos que nós não nos víamos, mas eu sabia que ele estava num grande escritório coordenando grandes projetos, que é o Pedro Ishimaro, e, e perguntei, cara, você conhece algum arquiteto para fazer uns estudos com a gente aqui no Risco e tal? Ele falou, eu. Na época o Pedro também estava pivotando carreira, estava fazendo FEA, Ciências Contábeis, e aí a gente começou a fazer isso em escala, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o sonho do retrofit, a gente apostava no sonho do retrofit, fizemos projetos de loteamento, Pedro tocava a parte de arquitetura, eu a de negócios imobiliários. Então a gente estruturava áreas para incorporadores, fazia projetos de loteamento, de incorporação, enfim. E aí, por amigos em comum, a gente até brinca, né? O André Zitron da Magic, eu chamei o André para ver um projeto de retrofit, ele falou, cara, vocês são malucos. Mas ele passou um projeto para um conhecido, um amigo dele, que é o Silvio Oxman, que hoje é nosso arquiteto no Virgínia, e o Silvio passou para um outro amigo, que hoje é o grupo que é sócio
da gente, ou seja, a Soma Uma ela é composta por 4 empresas hoje. Uma é a Open 11, que era minha e do Pedro, de arquitetura e negócios imobiliários. A Paramétrica, que é uma empresa especialista em restauro de patrimônio, recuperação de estruturas. A Neolabor, do Newton Vargas, que o Newton é bastante conhecido no mercado da construção, trabalhou muito, muito com a parte de educação e capacitação nos canteiros, cultura organizacional. É um cara, assim, fenomenal em sustentabilidade, em novas tecnologias, um pesquisador. Então, o Newton e a Darcy na Neolabro, e depois nós trouxemos o Vitor Penha, porque é sempre olhando, né? A gente estava sempre olhando numa escala de cidade para o edifício, e quando chegava no edifício, a gente olhava, apesar da maioria ser arquiteto, né? Newton é engenheiro com mestrado em arquitetura, mas tinha aquela coisa, faltava aquela experiência do consumidor, de quem vai ocupar realmente aquele espaço. E aí nós convidamos o Vitor Penha, com Belezas Imperfeitas, que é um cara que faz um trabalho incrível de interiores, reaproveitando materiais, com garimpo e tudo mais. Então o Vitor entrou depois com a gente, né, nessa missão de ser a parte criativa e de trazer também a sustentabilidade para interiores, né? Então, aí o nome da Soma Uma Entendi. é interessante, porque vem da natureza da Suma Uma, né? Ou É. seja, fazer uma analogia que nós queríamos de trazer a natureza de volta para a cidade, né? A Suma Uma ela tem uma característica de devolver vida para a natureza, Pois é. né? É. Devolver vida não, né? Mas de distribuir água para o entorno quando a natureza está em crise, além de tantas outras funções. Mas essa analogia de intervir no edifício existente e poder requalificar o entorno com essa intervenção. Então, a brincadeira do nome aí da soma de expertise dos sócios com a Entendi. Suma Uma, que era a Entendi. referência que nós queríamos buscar aí. Como sempre, tudo que passa por você tem um quê de criatividade, não pode ser uma coisa normal, né? Mas, Marcelo, eu queria toda essa tua experiência, você chegou, foi lá, viu. É engraçado como a gente precisa ver coisas para cair a nossa ficha, né? Então você foi lá no Airbnb, que era retrofitado. Poxa, eu também posso fazer isso. E a gente traz a experiência para cá. Esses países, já, que nem eu brinco, já teve duas, três revitalizações uma em cima da outra, né? Porque os caras já passaram por romano, por grego, por bárbaro, por não sei mais quem, né? Exatamente. Então eles têm uma série de vantagens. Mas como é que você vê, agora vamos pegar o lado empresário, como é que você vê o futuro desse mercado, esse mercado de reocupação dos centros urbanos? Mas assim, eu acho que não é futuro, é presente, né? Ou seja, não tem mais como a gente expandir as cidades do jeito que a gente expande, né? Ou Claro, seja, claro. cada vez mais, né, Zé, se fala tanto em ESG, por exemplo, e aí quando a gente vai fazer uma análise, tirando a inteligência artificial, né, as indústrias que mais crescem estão conectadas à sustentabilidade e saúde e bem-estar, né? Então, quando a gente fala em requalificar centros urbanos, a gente está falando que as pessoas vão se deslocar menos pela cidade, gastar menos horas de transporte entre casa e trabalho, né? Isso é saúde e bem-estar, né? Vai ter muito mais serviço, vai ter muito mais comércio, vai ter muito mais atividades para fazer perto de casa, e nada mais sustentável do que a cidade, do que o edifício existente, né? Então, você não precisa desmatar, você não precisa colocar mais recursos públicos, mais infraestrutura onde não tem nada, né? Ou seja, o que é mais ESG vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar novas oportunidades numa Pois é. cidade existente. O que é mais Não tem? sustentável, o que é mais ESG Pois do é. que, né? Então, é, eu é importante dizer que a cidade não tem só um centro, né? Ela tem vários centros. Sim, Então, falando aqui de São sim. Paulo,
A gente está Sim, falando de sim, Marco Zero, mas Zona Sul tem seus centros, Zona Leste tem seus claro. centros, é, é, e não cabe mais demolir e construir. Aliás, É a uma gente tem visto bastante isso nos bairros ditos nobres, de demolir edifícios inteiros para construir outros. Eu acho que uma insanidade. a É uma gente insanidade. precisa ter mais consciência, porque no fundo é isso, cara. Assim, se a gente não cuidar também da nossa existência, a natureza ela se recupera e a gente vai Claro, embora, né? Assim, lógico, lógico. O ciclo, né? O nosso ciclo aí é muito mais é curto. isso. Marcelo, disso tudo que você falou, é, a gente sabe, eu gosto desse assunto, a gente já conversou bastante. É lógico que isso é a consequência. Mas me fale um pouquinho. Isso aí, no fundo, é uma corrida de obstáculos. Para você chegar lá no final e ganhar essa prova de corrida de obstáculos, você sofre pra caramba. Você tem que treinar pra caramba, você tem que pular um monte de coisa. Como é que você vê quais são as coisas mais difíceis que você enfrenta para chegar até na ponta da aprovação do empreendimento e dizer agora eu vou começar a construir? Zé, acho que assim, começando do começo, Sim, acho que o mais difícil foi a gente existir, né? Ou seja, nós somos uma empresa que não temos nenhum padrinho financeiro, não somos de famílias tradicionais com alto poder aquisitivo. Começamos com recursos próprios na limitação do que a gente tem, né? Nascemos num ano de pandemia. Estou contextualizando para dizer que assim, acho que o principal obstáculo primeiro foi a crença das pessoas, ainda é assim, principalmente das gestoras, o acesso ao capital, né? Ou seja, a gente precisa de equity, não estou nem falando de crédito, tá? Depois a gente entra na questão do crédito, mas a gente precisa de equity e eu acho que tem uma questão do brasileiro de maneira geral, em que a gente vai para a Europa, para os Estados Unidos, acha maravilhoso a história dos outros, né? sim, sim, Então, eu costumo até brincar, né? Quem vai para Barcelona e não vai na Sagrada Família, mas você perguntar quem foi na Catedral da Sé, no Mosteiro São Bento, você vai ver que não temos, né, uma grande participação. Então a gente valoriza a história de outros mercados, de outras nacionalidades, e não valorizamos a nossa. E isso passa pela descrença dos gestores do capital de investir numa região que para gente é óbvia. Então, acho que esse é o primeiro obstáculo. E, e vamos lá, a gente não está inventando a roda, né? Ou seja, a requalificação dos centros urbanos já aconteceu em diversos lugares, em diversas metrópoles, mundo afora, e sabemos o resultado, né? Hoje a região das mais valorizadas, né? claro, Se não a claro, mais valorizada de cada uma dessas metrópoles. claro. Então, assim, eu acho que o primeiro passo É cultura porque eu vejo também, a gente fala do gestor do fundo, sabe, Marcelo? Mas ele também, ele morre de medo. Se tem alguma coisa que morre de medo de tudo, é dinheiro, né? Então, vamos dizer, ele se não quer ser o primeiro, não quer ser o pioneiro naquele tipo de coisa, né? Você não acha que isso passa muito por isso também? eu acho que passa, sim, com certeza, mas vamos lá, eu acho que tem um outro passo que, a depender do tipo de gestão, do tipo de carteira, existe esse capital disponível no mercado, né? Que tope um pouco mais de risco ou que eventualmente tope entrar numa coisa mais ESG. Uma vez eu ouvi de um gestor que era super ESG, mas ele não acreditava na tese, mas que para os investidores estrangeiros dele seria maravilhoso, mas ele não acreditava, então ele não queria nem ouvir. Então, É. é cultural, Zé, é É cultural. cultural, Mas você é sabe, cultural. Marcelo, que um dia eu estava conversando com um operador de um grande fundo aí brasileiro, e eu perguntei por que vocês não investem mais nisso. Ele me disse o seguinte, que o ciclo é longo
então o custo do capital é muito grande e que o risco relativo a muitas coisas, que é aquela coisa do Brasil, que até o passado é desconhecido, Incerto. é incerto, Sim. né? Você acaba tendo que fazer a equação econômica muito difícil de ser feita, né? Você vê isso realmente, fazer o problema do ciclo, o problema de burocracia, o problema de conseguir andar. Assim, quando a gente nasceu, sim. Então, assim, o nosso primeiro projeto foi a RBS 700. Foi um projeto em que não existia, por exemplo, o Requalificacento, que é uma legislação específica para retrofit na região central. Então, é, é, a gente resolveu, nesse projeto, fazer toda a cadeia, né? Desde o projeto de arquitetura, projeto legal, a própria gestão de obra, foi o turnkey, mas justamente para entender todos os passos, né? Todas Ah, as etapas onde a gente ia travar para a gente poder conversar com o poder público sobre tudo isso, né? Mas se esse era um problema, uma boa notícia, né? Os problemas acabaram, porque hoje a gente tem na gestão municipal uma equipe técnica de muita escuta, né? E que ajudou nesse processo de desenvolver leis que funcionem para o mercado e tem funcionado, né? Depois de RBS nós fizemos mais dois, estamos fazendo o terceiro que a gente lança agora, começa a pré-venda na próxima semana e o lançamento agora em novembro e a coisa tem andado, né? Então, em termos de aprovação, prefeitura está funcionando. Temos outras questões, registro, por exemplo, né? registro de Então, aí imóveis, essa entra. parte de financiamento, esta parte relativa a patrimônio histórico, relativa à parte de bombeiros, acessibilidade, que é o que as pessoas mais reclamam. Bombeiro tá assim, bem resolvido aqui em São Paulo, Tá, tá? São Paulo. Então, assim, a gente nunca teve problemas em relação a corpo de bombeiros. Patrimônio, Zé, também nunca tivemos problemas assim com Presp, com Defat, não tivemos. Tivemos uma pequena surpresa agora no Triângulo Histórico, que foi a questão de área de interesse arqueológico, né? A gente foi aprovar o projeto e acontece muito isso no centro, né? Os prédios normalmente têm áreas a mais do que foi aprovado lá atrás, 70, 80, 90 anos atrás. Então, existia no subsolo uma área técnica que, ao invés né, na hora de colocar o PL, colocar como área a regularizar, colocou a área a construir e veio, opa, isso aí é IFAM, precisa contratar um arqueólogo para acompanhar o processo. A gente falou, não, 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 a área existia. E aí, quando a gente vai entender a área de interesse arqueológico, não tem uma coisa definida, uma coisa clara que você siga, ou seja, contrata o arqueólogo e aí, né? Como que vai funcionar daqui para frente? Você sabe, Marcelo, que o evento que nós tivemos juntos lá no Rio, o Rio Construção Summit, nós tivemos num painel lá que estava o rapaz o Andrei, do IFAM, e ele nos falou, não sei se te recorda, que eles vão soltar um manual do que pode ser feito. Porque você veja, Sim. vamos dizer, eu vejo que hoje é um voo cego, né? Praticamente como ninguém sabe o que tem que ser feito, um deixa para o outro tomar a iniciativa, daí o outro só critica, né? Então é uma coisa que É. fica muito esquisito. Mas eu acho também, Zé, assim, ele comentou disso dos imóveis, né? Acho que é importante olhar para essa área de interesse arqueológico nos centros urbanos. Sim, sim, sim. É, mas eu, assim, olhando para o outro lado também, assim, conversando com os departamentos, existem muitos projetos também que não fazem absolutamente nenhum sentido. A gente volta no aspecto cultural e de contratar pessoas não capacitadas para olhar para, né, para a envoltória, para o patrimônio existente. Acho que é importante o mercado também ter um pouco não, muito desse olhar, né, do histórico da envoltória, porque chegando bons projetos não tem por que não aprovar, né, dentro do Pois limite é, que está estabelecido.
Pois é. Então, acho que é um pouco equilibrar as duas coisas. De maneira geral, tem andado, tá? Assim, a gente não pegou ainda nenhum edifício tombado. Estamos em fase aí, olhando algumas coisas de tombado, mas pegamos bastante envoltória, assim. Todos os projetos tiveram envoltória e foram super, super rápidos, tá? No fundo, Marcelo, o que eu estou percebendo, você até no próprio nome, no objetivo dos sócios e coisa e tal, vocês gostam disso aí. É um tipo de produto que vocês têm prazer, que você gosta quando você fala. Eu percebo claramente isso aí. E isso eu vejo que é um grande elemento que tem que ser assim. Ninguém faz Sim. alguma coisa que não seja aquela coisa que ele não seja apaixonado, que ele não goste, que ele não consiga levar para frente. Isso aí. Então, você tocou num ponto aqui que quando a gente está mexendo com isso, o entorno, né, é fundamental. Tanto é que a gente, nas discussões que temos tido, o entorno é fundamental. O entorno é fundamental para valorizar aquilo que você está fazendo. E muitas vezes as pessoas não querem assumir determinados custos, determinadas intervenções, que na minha cabeça é bobeira, porque aquele tipo de coisa é que vai dar vida e que vai dar ânimo para aquilo ali. Como é que você vê essas intervenções? Só que aí às vezes fica meio difícil se eu vou fazer a trabalhar no entorno e na zeladoria, que a gente até chama, né? Se você vai fazer isso e custa muito caro. Não seria o caso de fazermos assim um conjunto de empreendedores tocarem, vamos pegar aquela área ali da cidade e fazer uma intervenção ali? O que você acha disso? Esse seria o melhor dos mundos, viu, Zé? Assim, vamos lá. Acho que primeiro eu concordo que é preciso fazer de maneira que seja uma acupuntura urbana, né? Isso, Isoladamente, no lote, é muito mais complexo, e leva mais tempo e tudo mais. E para que você tenha, né? Como eu já falei, ninguém está inventando a roda. Quando se vê qualificação urbana mundo afora, necessariamente ela passa pelos criativos e pelo pertencimento, né? Pelo resgate isso. histórico, né? Você precisa conhecer sua história, reconhecer essa história, né? E valorizar isso, né? De tal forma que com isso você traga a própria comunidade, o entorno, todo mundo para perto do projeto e participar disso, né? E é isso que gera valor, que cria realmente espaços atrativos, interessantes, diversos. E acho que essa é a grande riqueza de todos os centros urbanos do Brasil, e é isso que a gente precisa manter, né? Então, assim, se juntar seria incrível com esse racional, né? Ou seja, Claro, como que a claro. gente impacta positivamente Uma área, e faz uma área, uma isso, pequena área, uma né? pequena área, isso. É quase como se fosse uma operação urbana, Isso. um É, pequeno plano de intervenção urbana, exatamente, né? exatamente, exatamente. Sabe, Marcelo, que o nosso pessoal, conheço muito isso, da incorporação, ele está acostumado num determinado ciclo, num determinado produto, que é o imóvel zerado. Aquele que você sai do Uhum. zero, tem um terreno limpo, você constrói em cima. E esse produto, centro de cidade, cada dia eu me convenço mais que é um produto diferente. Ele tem um processo diferente, ele tem um jeito diferente, ele não tem a escala que você tem numa obra nova, que você vai lá faz 4, 5 torres, todas iguais, né? Ali não, ele é Uhum. único, é como se fosse uma coisa, é um atendimento personalizado, é uma boutique mesmo, é um tipo de produto, né? Mas que ele é transformador e traz muito isso aí. E nessa linha eu queria te provocar de qual é o cliente típico desse tipo de produto, Marcelo? Ô Zé, eu vou responder parafraseando um empresário do setor com o qual eu trabalhei e aprendi bastante, mas é o comprador que, independente da classe social, ele sabe distinguir um Romero Brito de um Monet, né? O que eu quero dizer com isso? Assim, não é realmente uma coisa escalável de você replicar e fazer vários iguais, né? É, então a pessoa
rica culturalmente no fim do dia. Já viu isso acontecendo mundo afora. É, compra acreditando no conceito, né? Ou por conta do pertencimento, se você parar para analisar, todo mundo, todos nós temos alguma história, alguma memória afetiva com os centros das cidades as quais nascemos, né? Ou vivemos. Então, de uma certa parte, a gente tem já os moradores do centro, e de outra, a gente tem o early adopter, né? Essa pessoa que vem primeiro, que acredita, já frequenta, já consome. Então, a gente tem um pouco desses dois públicos, mas todos eles, esse público é culturalmente Rico. Gostei mais dessa, rico. gostei dessa definição. É um público culturalmente rico, né? Logicamente que devido, conforme os vários estágios de riqueza e os vários estágios de entendimento Exatamente. do que está sendo feito. É muito Até interessante porque a isso. gente nunca parou para pensar o seguinte, né? O condomínio clube, ele é um condomínio que custa mais, né? Por óbvio, por isso que ele precisa ter muitas unidades para diluir esse custo. Claro, Mas a claro. gente nunca parou para pensar que tem gente que não quer morar num condomínio clube, né? Pura e Lógico. simplesmente, né? A gente brinca que o frequentador do centro de São Paulo, ele tem o perfil muito do carioca, né? Que se apropria muito mais do espaço público do que a média da cidade, né? Então, se for no Minhocão, né, no elevado aos finais de semana, vai ver a turma tomando sol no asfalto, de biquíni, sunga. Se for no Parque Augusta, guardado as devidas proporções, é o Central Park também, mesma coisa. A turma tá lá lendo de sunga, né, de biquíni, coisas que raramente você vê em outros parques da cidade, né? É um outro tipo de comportamento, né, de consumo, de vida. É. Eu acho que sim, eu acho que isso é uma transformação, né? Eu queria é, que você falasse um pouquinho de alguns empreendimentos teus. Então, como eu disse, nós temos 4 edifícios entre edifícios entregues em andamento. Para o próximo ano, temos mais 3 prédios que a gente deve lançar aí a mercado no próximo ano. Então, o primeiro projeto foi na região do Campos Elíseos. Era um edifício monozoário de uma companhia de seguros, ocupava 100% do lote. Esse talvez tenha sido talvez a nossa obra mais complexa, porque nós tivemos que criar vigas novas para fazer uma demolição de fora para dentro, tivemos que construir uma laje nova para trazer a cobertura, né, substituindo um telhado de um ginásio para colocar uma cobertura verde. Então, nós transformamos em um edifício de uso misto, 60 unidades residenciais, mais uma loja, entre estúdios e um dormitório. O segundo edifício foi na Vila Buarque. Esse edifício especificamente, o primeiro nós vendemos para um fundo de investimentos, o segundo, esse fundo comprou o edifício e nos chamou para entrar como um developer, né? Então, nós já tínhamos um budget pré-determinado, e em cima disso nós tínhamos que desenvolver tudo. Era um edifício corporativo, né, 2 lajes por pavimento, nós transformamos em 105 unidades, entre estúdio e 2 dormitórios, mais 2 lojas no térreo. A gente sempre trabalha com as fachadas ativas. O Virgínia, que é o nosso terceiro projeto, é o primeiro que a gente vem a mercado. Era um edifício de 46 unidades, ele nasceu como residencial e depois ele virou comercial com o êxodo da região central, né, sentido paulista. Ele virou comercial e agora a gente reverteu para residencial novamente, né? Uso misto. Então, embaixo nós temos lojas, trouxemos para cobertura, né? Em vez de fazer área de lazer, trouxemos um espaço para um restaurante, porque ele tem uma baita vista para a cidade, para Augusta. A gente entendeu que era importante abrir para a cidade e transformamos em 121 unidades, entre 25 metros quadrados e 180 metros quadrados, sem vaga de garagem, né? Amplitude grande, né, Marcelo? É, De é, pessoas. é. A unidade média tem 60 metros, tá? 60 metros com um dormitório, Zé. Então,
não com 3, então, né, para um público É, diferente de fato. E o Virgínia nós lançamos final de fevereiro do ano passado, né, quase a virada ali para março. Entregamos agora em novembro. Temos 4 unidades disponíveis. Foi super bem. E aí no Virgínia a gente já está fazendo um processo diferente, né, Zé? Assim, a gente entendeu que não faz sentido a gente olhar para o edifício isoladamente, vender e sair. Então, a gente está olhando para, primeiro, a curadoria desses espaços comerciais. Então, a gente já está fechando com as empresas que vão operar as lojas do Virgínia. E vamos ficar perto da operação, né, tanto do condomínio quanto da administração das lojas, para manter esse caráter e a gente potencializar, né, não só o próprio edifício, como o entorno. Então, a gente tem olhado bastante para a coisa da gestão depois da nossa saída, o tá? pós-obra, o pós-obra. O pós-obra, mas permanece, né? A gente Sim, fica na sim, sim. gestão do ativo. E aí agora a gente foi para o centro histórico, no que a turma entendia como uma estratégia ousada, mas fomos para o centro histórico, um prédio pequeno, menor. São 43 unidades, mais um espaço para restaurante, um espaço cultural. Ele tem um terraço incrível que as pessoas podem consumir, ficar ali sentadas. Para quem conhece São Paulo, é quase em frente ali à Casa de Francisca, o edifício Tebas, e a gente o batizou assim pela história de Joaquim Pinto de Oliveira. Para quem não sabe, foi o primeiro arquiteto negro da nossa história, né, que conseguiu sua alforria por conta da sua qualidade em construção. E a fonte, o chafariz que ele construiu no Largo da Misericórdia, que era o grande símbolo, ele foi retirado de lá. Então, é uma maneira de homenagear, a gente não apagar a nossa história. Trouxemos artistas que são os curadores de arte e design do prédio para contar essa história, mas trazer também passado, presente e futuro. E a gente lança agora o projeto em novembro, com uma alta expectativa. As pessoas estão realmente Você sabe, gostando muito do projeto. você está dizendo aí o seguinte: eu não estou vendendo meramente um imóvel, eu estou levando junto com o imóvel uma história, eu estou levando uma cultura, eu estou levando todo um passado histórico, vamos assim dizer, que agrega ele para as pessoas que são culturalmente ricas, né? Porque isso vale para essas Exato. pessoas, para algum tipo, para algumas outras pessoas provavelmente não vale, mas tem um grupo de Exatamente isso. pessoas que é muito isso e que traz esse pertencimento de eu gosto disso, eu estou aqui, eu vou conviver com pessoas parecidas comigo, né? Eu acho que Exatamente isso. acho que é muito isso, né? Que privilegia a qualidade de vida, não tem que estar pegando ônibus, metrô. Não, eu saio caminhando, vou ali, trabalho, volto para casa, faço meu lazer, faço a minha academia, faço não sei com isso, tudo aí. Para finalizar, Exatamente isso. para finalizar, eu queria te dizer, te perguntar o seguinte. Eu vejo também, e a gente conversou com alguns investidores e coisa e tal, de muito interesse em multifamily, né? Multifamily eu vejo que é um produto que ele vai acabar sendo muito forte no mercado. E para a gente finalizar, você me dizer o que você vê do multifamily e como você vê esse mercado de reocupação de centros urbanos, né, no futuro. Você tem um conhecimento muito grande de São Paulo, mas nós temos todas as capitais do Brasil. Eu estou em Curitiba. Curitiba Sim, está tendo uma intervenção muito grande aqui no centro e, comparativo a outros centros, ela não está tão deteriorada assim, né? Mas eu acho sim, que sim. como é que você vê, enfim, um multifamily e esse mercado no futuro? Tá, vamos lá, Zé. Eu vou até acabar respondendo uma pergunta que eu respondi parcialmente, né? Eu acho que o multifamily é uma tendência, de fato, e cada vez mais vai se consolidar no Brasil, porque a gente vê a dificuldade, inclusive, dos recursos para construção, né? Ou seja, cada vez mais é, os valores sobem, o crédito fica mais restrito e as pessoas com menos poupança, portanto, o Claro. multifamily é uma grande saída para essas pessoas
poderem vir para o centro. Eu acho que vai precisar, né, mais cedo ou mais tarde, a gente ter um equilíbrio dessa locação. Algum player vai ter que chegar com uma locação mais acessível também para as pessoas de mais baixa renda. Mas eu vejo que é realmente uma tendência que vai decolar aqui no Brasil por conta disso e, obviamente, pelo ciclo, né? Se o multifamily está olhando para isso, é porque o ciclo é muito mais curto do que o Greenfield, ou seja, o ciclo do retrofit, na verdade, é a metade do que é o ciclo do Greenfield. Esse é o fator Então, fundamental. então assim, uma mega, inclusive, oportunidade, né? Pelo custo de aquisição, pela velocidade de produção. É, eu acredito bastante na tese, tá? Tá. E o mercado como um todo, Marcelo? O mercado, sobre o centro, eu também tenho viajado o Brasil inteiro aí, né, para Sim. falar um pouquinho do trabalho da Soma Uma e conhecer esses centros urbanos. Temos estudado muito o Rio de Janeiro, é, estamos estudando o Recife também, Salvador, a gente já foi lá em 2019, 2020 e retomamos uma conversa agora também para entender o momento, mas assim. No fundo, Zé, e Vitória, né? Recentemente fui para Vitória. Os problemas são muito, muito similares, muito parecidos, né? E, e no, assim, na prática, eu acho que a gente precisa olhar para isso de forma ampla e conjunta, porque existem aprendizados diferentes em cada uma dessas cidades, né? Então, como que a gente consolida tudo isso e de forma organizada a gente leve para o governo, né? Tanto em âmbito federal quanto municipal, para que se construa soluções e a gente consiga trazer de fato uma cidade, né? Os centros das cidades, os centros urbanos mais vivos, mais dinâmicos, mais diversos como tem que ser, né? Mas isso a gente só consegue de maneira conjunta, porque a solução para todos eles é muito parecida, né? Sim. Os problemas são muito parecidos. É. Marcelo, a gente poderia ficar aqui o resto do dia aí falando, porque esse assunto a gente gosta bastante, eu sei disso, né? Mas eu queria te parabenizar pelo teu espírito de pioneiro, pela essa coisa de bandeirante mesmo no centro de São Paulo, né? Ser um bandeirante no centro de São Paulo, de fazer isso, de ser transformador dessa forma. Eu vou pegar uma frase do prefeito Eduardo Paes, similar à frase do prefeito Sebastião Mello de Porto Alegre, que quando estava falando sobre isso, o Eduardo Paes até deu um rompante assim, e disse: eu não vou mais gastar dinheiro em expandir infraestrutura e ainda ter que manter esse negócio pro resto da vida. Eu vou investir no centro da cidade. Isso é tão óbvio, é tão óbvio, é tão óbvio, que parece que agora que os nossos governantes estão despertando, né? Porque, vamos dizer, as cidades brasileiras crescem muito mais do que em área, muito mais do que em população. Então está na hora de ocupar isso. Obrigado, Marcelo. Muito sucesso, mais sucesso ainda do que você já faz. Estamos juntos aí para enfrentar essas coisas. E a nossa ideia é agregar um grupo de pessoas que gostem do tema, que estejam interessados, né, no tema e que a gente possa realmente oferecer ao Brasil uma situação que reverta essa marginalidade que hoje ocupa esse centro e ela seja ocupada pelos cidadãos que já ocuparam e que gostariam demais de viver por ali. Zé, eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Eu agradeço aí suas palavras. Agora, se eu puder trocar o bandeirante por um empreendedor sonhador e de agregar e trazer as pessoas e o território e esse pertencimento obviamente dar retorno, né, Zé? Não adianta sonhar Claro, claro. e não ter uma coisa sólida que dê retorno aos investidores, ao mercado, mas que também traga impacto positivo para as pessoas Isso aí. e para quem já vive ali. Então,
Obrigado pela oportunidade e vamos junto, conte comigo aí. Retiro o Bandeirantes e coloco o empreendedor sonhador e desbravador. Obrigado. Abraço, Marcelo. Obrigado. Tudo de bom para você. Valeu. Um Tchau, tchau. abraço. Pessoal, hoje nós entrevistamos o Marcelo Falcão, uma pessoa fantástica, que eu admiro demais. Próximo episódio, estaremos um outro tema aqui a respeito da reocupação dos centros urbanos. Abraço a todos.